bem-vindo ao nosso canal. Beleza? Hoje vamos ter uma aula muito bacana de MIG-MAG, uma aula completa de MIG-MAG aqui, padrão CSC. Tá bom? Vamos conhecer equipamentos, parâmetros, sobre tudo. Antes disso, não deixe de assinar, acesse nosso canal se você ainda não é assinante, vídeo toda semana, ok? Subscreve, compartilha para aquele seu amigo que ainda precisa de um soldador, tá bom? E bacana, vamos lá, toca a vinheta. Então vamos lá, ó. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula aqui sobre MIG-MAG, tá? Vou tentar falar de uma forma simples, prática, mas que é realmente muito importante para a gente aqui entender sobre o processo, tá? Uma vez a gente recebeu aqui um soldador e o senhor já trabalhava já há alguns anos, algum tempo com soldadura, e eu fui perguntar sobre o gás e ele disse que era um gás comprimido. Eu disse, um gás comprimido? Você não sabe que tipo de gás é esse? Ele falou, é um gás comprimido. Não, quando na verdade o próprio nome já fala. MIG-MAG, metal inerte, gás, metal ativo, gás. Daí eu já vejo, no próprio nome do processo MIG-MAG, eu já vejo duas variáveis. Que existe um gás ativo e um gás inerte. Na soldadura nós trabalhamos com gases ativos, gases inertes, tá bom? Basicamente, existem outros gases que são os gases reativos, mas a gente vai ficar preso a esses dois tipos de gases. Eu vou ter o CO2 e o argon. Eu também, pessoal, isso aqui é um gás ativo e um gás inerte, vamos botar assim. Esse aqui é o argon. Eu também vou ter o hélio. Aqui em Portugal é o argon, tanto que o soldador TIG, ele é conhecido como argonista, porque no processo TIG, ó, MIG-MAG, ó, MIG-MAG, ou seja, metal inerte, metal ativo, ó, ou seja, quando é MAG é ativo, quando é MIG é inerte. Por que que não existe processo? Tem um processo TIG, tungstênio, inerte, gás. Olha que interessante. Por que que não existe processo TIG-TAG? Por que não tem o MIG-MAG? E por que que eu não posso ter o TIG-TAG? Olha que bacana, que interessante, ó. No processo, de forma muito grosseira aqui, ó, de forma muito grosseira, eu vou ter um arame nesse processo. Já eu volto para falar dos gases, ó. Abre para mim. Pronto. Eu vou ter aqui, de forma muito grosseira, eu tenho um metal de adição aqui, que vem em tom de rolo, ou seja, alta produtividade. Alta produtividade vem em rolo. Tem lugar que o cara vai dizer assim, ó, quer trabalhar aqui, é 15 quilos por dia. Mano, é para derreter 15 quilos por dia. É muito fogo. É alta produtividade. Eu vou ter aqui essas roldanas, certo? Que são responsáveis por tracionar. Ou seja, eu vou ter uma velocidade com que esse arame chega cá. Isso aqui é controlado. Já a gente vai falar desse parâmetro, que é a velocidade do arame. Já a gente vai falar dele. Esse arame chega cá. Eu vou ter outra coisa. Eu vou ter aqui, ó, um cabo. Esse cabo aqui, ó, que é o cabo massa. Já a gente vai falar da máquina, mas eu vou ter esse cabo massa aqui, ó. Mas a princípio, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou ter agora um circuito elétrico, certo? Vou ter um circuito elétrico. Ou seja, soldadura nada mais é que um arco elétrico. E aí acontece, eu consigo abrir esse arco elétrico sem o gás? Consigo, mas eu não consigo soldar. Aí vai entrar duas coisas importantes desse gás. Aqui, ó, eu vou ter meu bocal, eu vou ter a peça, eu vou ter o arame. E vou ter o gás saindo aqui, ó. Esse gás ele tem duas funções importantes. Uma, proteger do ar atmosférico, do oxigênio. Dois, tornar essa região ionizante, ou seja, eu tenho elétrons passando aqui.
eu vou ter uma tocha no positivo, já vou voltar a falar disso, e vou ter uma peça no negativo. Ou seja, eu tenho uma passagem de elétron. Lembrando que os elétrons sempre são do negativo para o positivo. Vamos guardar aqui, ó. Os elétrons vão do negativo para o positivo. Já eu volto a falar disso. Mas, ou seja, os elétrons estão saindo da peça, que é o cabo massa, e chegando na tocha que está no positivo. Aí eu vou ter meu gás aqui, ó. Esse gás aqui, quando ele é um gás inerte, ele só protege e torna ionizante, ou seja, passagem de elétrons. Mais uma vez, se eu não tivesse gás, eu consigo abrir o arco? Consigo, mas eu não consigo manter o arco estável, eu não consigo ter um controle sobre o arco elétrico. Entendeu? Eu não consigo ter um controle sobre o arco elétrico. Fica ali todo doido, o oxigênio vai querer reagir com o aço que está derretendo, vai ficar uma bagunça aqui. Quando eu meto o gás aqui, o homem agora, a gente consegue ter controle de solda. Uma máquina de solda nada mais é que o quê? Uma máquina que me proporciona um arco elétrico, esse arco elétrico, um calor concentrado, que eu consiga derreter só um ponto do metal, certo? Aquele ponto aqui, ó, ele tá no estado líquido, o calor aqui é tão grande desse arco elétrico, eu consigo derreter, eu tenho um metal de estado líquido, e esse metal está sensível, então eu preciso que ele seja protegido. Aí, qual o diferencial? Por que o CO2 agora é ativo? O CO2 ele também protege, ele também torna ionizante, só que o que acontece? O CO2, em temperatura ambiente, ele é inerte, ele não come ninguém. Agora, quando ele chega aqui na tocha, ele se depara com uma alta temperatura. Aí o que acontece com as moléculas de C se separam do O, libera energia. Esse contato com o calor, essas partículas se quebram, liberando energia. Energia para derreter quem? Esse arame aqui, ó. Mais energia. Por isso que não existe o processo TAG. Por isso que o processo TAG não existe. Porque como é no processo TIG? Conhece o processo TIG? TIG, conhece? O TIG eu tenho uma tocha, eu tenho um tungstênio, que é um metal não consumível, que só tem a função de abrir o arco. Aqui no arame, na Mig-Mag, ele abre o arco e fica na peça. Ele é metal de adição. Na TIG, não. Na TIG ele abre o arco e não fica na peça. Tanto que na TIG, a tocha fica no negativo, a peça no positivo. No Mig-Mag, não. No Mig-Mag, tocha positivo, peça negativo. Lembrando, os elétrons vão do negativo para o positivo. Ele está bombardeando o meu arame. Aqui não, ó. Ele está bombardeando quem? A peça. Eu vou ter um arco que protege aqui. Agora já imagina se existisse o processo TAG. Se eu boto CO2 aqui, o CO2 ele ia partir diante do calor, o tungstênio não ia aguentar. Ele ia derreter. Por isso que no processo TIG não existe processo TAG, é só processo TIG. Tungstênio, inerte gás. Isso aqui é coisa para outro momento, quando a gente for falar de TIG, a gente entra mais nesse assunto agora, é só por efeito de curiosidade. Tá? Então, mas, o que acontece? Para eu ter um melhor aproveitamento do meu processo, eu vou trabalhar, na grande maioria das vezes, com misturas de gases. Por exemplo, aqui na escola, nós trabalhamos com misturas de gases. Eles pegaram o CO2, misturou com o argônio. Eu tenho mistura de gases nesse cilindro, entendeu? Mas, por ser uma mistura, se eu tiver mais de 5% de gás ativo, ele é considerado uma mistura ativa. Entendeu? Acima de 5%. Se eu tiver argônio 95%, se eu tiver 5% de CO2, já é considerado ativo. Ele vai influenciar, ele vai ter essa quebra de partículas, eu vou ter ela na minha soldadura. Então, beleza. Então, sabendo que eu vou ter agora um gás, esse gás vai participar. Qual o outro elemento que é importante na minha solda aqui? Mig-Mag, que eu falei aqui, é do meu arame. Do meu arame. Gente, aqui em Portugal, o processo, ele tem uma numeração, os processos. É interessante isso aí. No Brasil não é assim. Eu venho do Brasil, lá na minha escola. Aqui o processo 130 é o processo arame metal, esse arame aqui com arame cobreado, carinhosamente conhecido como metal cobreado, ele é o 135. Qual o número desse aqui? 135. A gente também aqui na escola,
aprende a trabalhar com fluxado, que é o 136. Então, vocês vão ver, às vezes, alguma empresa falando, ó, tem uma vaga de emprego aqui, ó, 135, 136. Opa, eu sou certificado. A nossa certificação aqui, ela é válida em 3 arames, 135, 136, 138, que é o Metal Courage. É um outro tipo de arame, mas agora, nesse primeiro momento, vamos ficar presos ao metal, esse arame aqui, ó, é o metal cobreado. O metal cobreado, ele é muito usado em pré-fabrico, na indústria, certo? É um arame muito bacana, só que ele tem uma, vamos dizer assim, uma limitação. Ele foi feito para soldar na posição plana. Quando a gente trabalha fora da posição plana, nós vamos trabalhar com um arame fluxado, que já é outro processo. Apesar de ser tudo parecido, quando eu mudo o arame do fluxado, já não é mais Mig-Mag, agora é arame fluxado, é arame fluxado. Por isso que aqui na Europa, aqui em Portugal, a gente conhece esse soldador como soldador de semiautomático, que já engloba Mig-Mag, arame fluxado. Teoricamente, são 2 processos diferentes, teoricamente, mas você olhando na prática, é a mesma coisa, eu vou mudar o arame só, certo? Ah, e eu vou ter um outro arame também, que é o arame autoprotegido, que eu não tenho gás. Pode acontecer, nojento soldar, nojento. Muita fumaça, não tem um gás. Só que é um arame bacana, que como não tem um gás, ele tem essa qualidade, né? Mas isso aí é coisa para outro capítulo. Vamos falar agora do arame aqui, do arame, ó. Esse arame aí, eu vou ter algumas coisas. Se eu pegar a embalagem do fabricante, chega aí, cameraman, chega aí, cameraman. E o arame jovem, olha aqui, ó. Você vai ter a marca comercial, mas esse arame que a gente trabalha no processo Mig-Mag, muito conhecido esse arame aqui, o arame cobreado, por exemplo. Ele tem o ER70S6. Vamos falar nele? O ER70S3. Por exemplo, a gente vai ter também o ER71T1, né? É legal entender isso aqui é norma, isso aqui é a AWS. É uma norma americana que é muito usada para a terminologia dos consumíveis do arame. O ER significa que é um eletrodo vareta, ou seja, eletrodo vareta, tá bom? O 7 significa que é a resistência mecânica, ou seja, 7 vezes 10.000 vai dar 70.000 PSI, resistência à tração. Ou seja, a cada polegada quadrada de solda, ok? Ele vai ter uma resistência de 70.000 PSI, soldando com esse arame aqui. É resistência pra caramba, esse 7. E esse 0? Esse 0 aqui é em relação à posição de soldadura. 0 significa que é somente na posição plana. É o arame cobreado, ele foi feito para soldar na posição plana, não é? E esse aqui de baixo, por exemplo, é o 7.1. O 1 é todas as posições. Por quê? Porque esse aqui é um tubular. Olha o T aqui do lado. T de tubular e S de quê? De sólido. S de sólido. Tá entendendo? E por exemplo, agora, então aqui, ó, isso aqui eu já mato uma coisa. Esse aqui nós estamos falando do arame cobreado, ó, certo? E esse aqui nós estamos falando do arame tubular, ó, tubular. Entendeu? E olhando para esses 2 arames aqui, qual a diferença entre eles dois? Os 2 são arame cobreado, os 2 são arame sólido. Eu vou ter aqui esse 6 e esse 3, certo? Entre muitas coisas, a principal diferença deles dois é a quantidade de silício. O que é o silício? Quando a gente está soldando, não fica um vitriozinho? A Mig-Mag não fica um vitriozinho? Na TIG também? Não fica aquele vitriozinho? Aquele vitriozinho ali é silício. Por quê? O silício, ele é um desoxidante. Se entrar o oxigênio, o safado do oxigênio, entrar na minha solda, em vez de ele reagir com carbono para virar um monóxido,
ele vai reagir com silício, ele prefere os oxidantes. Vai virar um silicato, vai sobrenadar a poça de fusão e o silício salvou a minha solda de um poro. Então significa que aqui eu vou ter mais silício e aqui menos silício, certo? Mas cuidado, muito silício pode deixar a minha solda dura, muito frágil. Mas isso aqui é metalurgia, vamos deixar para outro momento. Mas recapitulando, ER significa que é um eletrodo vareta, o 7 é a resistência e a tração, o 0 é a posição de soldagem, 0, posição plana, 1, todas as posições, o S é sólido, o T é tubular, ok? Isso aqui é interessante porque é normativo, tá bom, meu querido? Show de bola? Show de bola. Bacana. Outra coisa que é interessante a gente saber aqui do arame é a sua espessura. Vamos lá para a máquina. No caso desse arame aqui, eu estou trabalhando com arame de 1.2. 1.2, ó. Aí eu venho para cá, ó. Chega aí, cameraman. Como eu tenho um arame 1.2, pessoal, ó, aqui eu vou ter roldanas. Essa roldana aqui, ela tem que ter também ranhuras, aqui ó, ranhuras de 1.2. Se eu for trabalhar com um arame de 0.9, eu vou ter que mudar essas roldanas aqui, ó. E essas roldanas aqui, elas foram feitas para a soldagem de aço. Se eu for trabalhar com alumínio, eu vou ter que trocar a roldana também. Alumínio, existem roldanas próprias para alumínios, ó. Essa roldana aqui, ó, eu vou fechar aqui, ó. E eu vou ter esse aperto aqui, ó. Certo? Depois vamos aqui para minha tocha. Chegou aqui na minha tocha, abrindo aqui, ó. Chega aqui, galera, chega aqui para vocês verem aqui, é legal, isso aqui é interessante, é massa, ó. Isso aqui é bacana, pessoal, ó. Isso aqui é conhecimento, é a vida de vocês. Conhecimento, cara. Libera mais aí para mim, querido, aí. Libera mais arame aí para mim. Aí, ó, pronto. Isso aqui é comum a todas as máquinas. Eu vou ter aqui um conduíte, ó. Essa aqui é onde eu passo o arame, tá vendo, ó? Aqui é meu gás, esse aqui é meus 2 contatos, que vai energizar, certo? Agora um cuidado, atenção ao encaixe. Eu vou encaixar aqui, ó, com carinho, ó. Eu vou encaixar, tem que ter, entendeu? Com calma, porque é uma zona sensível. E normalmente eu vou ter essa parte aqui que rosqueia, ó. Ok. Entendeu, querido? Entendi. Essa parte aqui é interessante, é o que eu não falei, eu vou falar aqui, ó. Esse conduíte aqui, ó, a parte que vai aqui, ó, essa parte aqui, ela é própria para soldar aço, soldar inox. Eu vou trabalhar com esse conduíte. Se eu for trabalhar com alumínio, eu troco. Isso aqui tem ele é um de teflon. Tem próprio para alumínio. Então, quando eu vou soldar alumínio... Já tem o kit das roldanas e da peça. Boa. O conduíte, exatamente. Boa. Isso, ó, é bom assim, um aluno participando, hein? É top, hein? Muito bom, hein? Isso aí. Vamos lá agora. Vamos lá para a tocha agora. Outra coisa que é interessante, ó. Essa tocha aqui, ela é refrigerada a água, Eu posso ter tochas, ou seja, uma dessa mangueira aqui, a vermelhinha, entra a água natural e sai a água quente, ou seja, a água vai até lá, ó, até a minha tocha, circula aqui e volta. Normalmente, esse tipo de tocha é para eu trabalhar porque aqui é um processo que tem o quê? Alta produtividade. 1 hora soldando, muito tempo soldando, o pau cantando lá, ó. Pá, o que eu falei para vocês? O cara vai chegar para vocês, ó. Quer trampar aqui? Aqui é 18 quilos por dia, mano, é um rolo por dia, é fogo pra caramba, mano. É pau cantando, entendeu? Mig Mag é pra quem é macho, pô. É pra quem é cabo bom mesmo. É solda, aqui é fogo. É um processo de alta produtividade, é largamente usado em vários tipos de indústria e é um processo facilmente automatizado. Vocês vão ver esse processo de indústria automobilística, ele é muito usado largamente na indústria naval, entendeu? Em construção civil, serralheria, ele é largamente usado, esse processo, que é o processo que tem. Por isso que para quem quer, eu quero ser soldador, me pergunto, qual o processo para... Cara, Mig Mag tem mais saída. E é um processo mais rápido de aprender. Aqui na escola, aqui, um aluno gira em torno, em média, 80 horas. Zero conhecimento, zero. E já a TIG, bota aí no mínimo o dobro, para sair soldando a maneira, tá bom? Então é um processo de escola de produtividade.
Chegou aqui no meu bocal aqui, agora. Eu sei que essa daqui é refrigerada a minha mangueira, ó. Olha a minha mangueira. Gente, essa mangueira aqui é no máximo 5 metros. E se eu for soldar com alumínio é 1,5 metro, 2 metros, porque alumínio é mole. Por isso que troca a rodana, por isso que troca o conduíte, porque ele quebra fácil o alumínio. Existem tochas que o alumínio fica aqui, ó. Fica um rolinho aqui dentro, para ter o caminho curto, ó. Né? Mas de forma básica aqui, ó, vou ter o meu bocal, que já está sujo, ó, o bocal sempre limpo, ó. O soldador tem que estar sempre limpando isso aqui, ó, porque uma característica desse processo é a quantidade de respingos. É um processo que respinga mesmo, né? Porque a gente trabalha com transferências por curto-circuito, papapá. Eu vou ter aqui, ó, um bico. Quem pode me falar desse bico aqui alguma coisa? O arame é 1,2 e o bico tem que ser de quanto? Um pouquinho maior. Tem que ser 1,2. Também? Tem que ser o bico 1,2. Boa, olha o guri ali. É um bico de 1,2. Se eu for trabalhar com arame 0,8, 0,9, bico 0,9, porque ele é responsável pelo contato enérgico. Exato, ele que é o responsável de energizar o meu arame. O arame aqui, gente, é o metal de adição eletrodo. Ele é eletrodo, ele é responsável por abrir o arco elétrico. Bacana? Vou ter meu difusorzinho aqui, ó. Difusor de calor? Não, pro gás sai ok. bacaninha. E meu bocal aqui, ó. E eu vou ter aqui meu gatilho, tá bom? Falando da minha fonte agora, da minha fonte de solda. Alguém sabe que tipo de máquina é essa? Essa máquina aqui, ó. Cadê meu cameraman aqui? Pra frente, cameraman. Pra frente, pra frente. Cameraman é bom, hein? Olha aqui, cameraman. Gente, essa máquina aqui, ele é um transformador retificador. Ele transforma, transforma e retifica. Certo? Ó, vamos aqui para a teoria aqui rapidinho. Deixa eu pegar um giz aqui, peraí. Ó, eu vou ter aqui, ó, uma aula básica de eletricidade básica para soldador. Gente, a gente trabalha com eletricidade, não tem como fugir disso. Se tem algum eletricista aqui, me perdoe, tá bom? Mas, o que acontece na eletricidade, ó? Eu tenho aqui os nossos cabos de força e tensão, ó. E aqui dentro aqui, ó, as minhas cabeações ali lá fora ali, ó. Eu tenho o quê? Tem um elétron, certo? Tem um elétron que é representado pela letra I. Só que esses elétrons aqui, para ele passar de um cabo para o outro, ele precisa de uma tensão sobre os elétrons. Essa tensão é dada em volts. Já vi que aquele ali é bom de eletricidade, ó. A tensão é dada em volts, certo? Exatamente. Então eu vou ter aqui qual é a minha tensão lá a minha tensão 380 13,8 volts, 440. Isso. Já vi que, ó, eu não sou eletricista profissional, aqui é só um conceito básico, tá? Por favor. Depois, 2 eletricistas de casa aí que estão fera. O cara tá falando, mas aqui é um conceito básico para o soldador entender. Aqui é o curso básico mais avançado de Mig Mag que você já fez. É bom, hein? Eu preciso de uma tensão alta. Só que qual é que acontece? Quando chegar na nossa casinha, eu vou ter um transformador que vai transformar aqui, ó, em tensões de 220, 110, não é? Só que essas tensões aqui ainda são altas para solda. Aí quando chega na minha máquina, tanto ela vai transformar e retificar. Vai transformar e retificar. Ou seja, ela vai transformar essa tensão aqui numa tensão de solda, que a gente trabalha com 15 volts, 10 volts, 20 volts, 30 volts. Exato, ela transforma uma tensão alta numa tensão de solda e retifica, ou seja, agora eu tenho uma possibilidade de trabalhar com um polo positivo e um polo negativo. A minha corrente era alternada e agora eu tenho positivo e negativo. Lembrando, os elétrons vão do negativo para o positivo. A minha tocha vai ficar no positivo ou no negativo?
minha tocha vai ficar no positivo. E minha peça no negativo, certo? E os elétrons vão bombardear. Vai bombardear quem? A minha tocha. Ou seja, não é que eu quero que aquele elétron derreta, tá bom? Beleza? Aí eu vou ter, então, aqui olhando para minha máquina, aqui olhando para a regulagem. Vamos agora para a temida regulagem, que é o problema desse processo aqui, que é o que todo mundo acha um pouco difícil no começo, mas não é tanto não, ó. Eu vou ter aqui, ó, esse botãozinho, eu vou regular o V de voltagem, ó. Vou regular minha voltagem, ó. E aqui tem um Azinho, ó, de amperagem, porque não tem zero, porque não tem nem não tem nada, tá? Então, para um melhor entendimento, isso aqui, voltagem é tensão, é energia. Ou seja, se eu trabalho com 30, eu tenho uma boa energia de soldadura, certo? Normalmente é o que a galera quer trabalhar aí fora aí, 30 volts, para solda é considerável. Um processo semiautomático como o nosso. Tem que ser sempre o 30.1 para soldar. Pronto, pode, nem sempre, vai depender do que eu vou soldar. Por exemplo, se eu for soldar uma raiz, eu preciso de energias baixas. Vou trabalhar com 16, 17, 15 volts, entendeu? Tá bom? Depois que eu regulei aqui a minha voltagem, vamos supor, vou regular a minha peça ali. É uma peça ali, eu vou trabalhar com 22, 23, 22 volts, por exemplo. Eu tenho que achar agora uma velocidade de arame. Essa velocidade ela é dada em metros por minuto. Metros por minuto. Certo? Metros por minuto. Ou seja, então aqui está o grande desafio. Então qual é o conselho que eu dou? Primeiro, descobre a voltagem que você vai trabalhar. Depois, tenta ajustar o arame para aquela voltagem. Entendeu, pessoal? Tenta depois achar esse arame para aquela voltagem. Tá bom? Vamos para a prática. Isso aí, para a gente regular, a gente aprende como? Na audição? Boa! Algumas características. Boa pergunta, cara. Muito boa. Ele falou uma coisa legal. Verdade, com o tempo, pessoal, no começo aqui a gente está aprendendo, o aluno ele começa a tirar foto das máquinas. Aí vai fazer raiz. Com o tempo, você não tem mais aquela coisa. Você vai, pô, eu quero muita energia, vou trabalhar aqui com 23, 24, 28, e aí eu vou procurar o meu arame para ali. Aí eu vou ver algumas características. Uma delas é o som da máquina. O som da máquina. E outra é a aparência. Será que está respirando muito? Será que o cordão não está muito alto? O cordão não está muito baixo? Entendeu? Então, qual o conselho que eu dou para a galera aqui? Chegou de manhã, pegou a máquina, tenta regular a máquina. Regula. Vê como é que é uma máquina com muito arame, vê como é uma máquina com pouco arame. Experimenta. Porque o conhecimento aqui da escola é empírico. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem o soldador. Existem lugares, já vi testemunhos de lugares que você vai fazer o teste, se você não souber regular a máquina, nem faz o teste. Porque não consegue regular a nossa máquina, certo? E é interessante esse processo aqui, cara, é que ela é uma máquina de tensão constante. Ou seja, ela vai fazer de tudo para segurar a minha tensão. Se eu escolhi 22, uma coisa interessante. E amperagem? Ninguém perguntou. E amperagem? Quando eu regulo o arame, eu regulo a minha amperagem. Quando eu aumento o meu arame, eu aumento a minha amperagem. Quando eu diminuo o meu arame, eu diminuo a minha amperagem. Tá bom, pessoal? Por quê, professor? Porque, boa, essa pergunta aí foi top, hein? Aí eu vou ter que entrar numa coisa mais profunda. Foi perguntar, lascou. Ó. Essa aqui é uma boa pergunta. Vê que eu achei pra aí, ó. Quem vê ri. Isso aqui é uma lei de Ohm, isso aqui é física, eu não tenho como mudar. V é a minha tensão, certo? É a minha voltagem. R é a minha resistência, que é dada em Ohm. E aqui é a minha corrente elétrica. O que acontece? Vamos supor que eu escolhi ali 20 volts. Eu escolhi 20 volts. A máquina, ela é tensão constante. Essa característica da Mig Mag. Ela vai fazer de tudo para manter em 20.
Só que eu tenho uma... Aí eu vou escolher aqui o meu arame que botou aqui 100 amperes. 100 amperes. Só que a minha resistência tá aqui, ó. Me dá essa tocha aqui. A minha resistência, entre vários pontos, tá aqui também, ó. Quando eu aproximo, eu afasto, eu também estou mudando a minha resistência elétrica. Ou seja, se eu, entre aspas, né? Quando eu aproximo, diminui a resistência. Quando eu afasto, aumenta a resistência. Eu sou um ser humano, eu estou soldando, ó. Se eu tiver também um fio descascado, se eu tiver qualquer coisa, pode atrapalhar essa resistência, né? Ou seja, essa resistência aqui, como eu sou um ser humano, essa resistência aqui, ela vai ficar alternando, ó. Porque eu sou um ser humano. Aí o que é que vai acontecer com a minha amperagem? Ela vai ficar variando para cima, para baixo, para tentar manter a meus 20 volts. Por isso que a gente fala que, por isso que ao invés de estar soldando, aí a amperagem fica assim, ó. Aí o cara, a máquina tá doida, a amperagem tá louca. Porque é um soldador que é acostumado com o eletrodo investido. Lá é corrente constante. Lá o cálculo é diferente. Lá o cálculo é diferente. Lá ele vai fazer assim, ó. Quem vê ri, aí ele vai fazer o seguinte, ó. O I passa pra cá. Aqui, ó. O I vai ficar aqui e o R vai pra lá. O R passa dividindo, ó. Que é a minha resistência, ó. E lá a tensão fica variando para manter a minha amperagem constante. Porque lá eu regulo só a minha amperagem. Mas voltando para minha máquina aqui. Oi, querido. Qual que é o valor de ohm? Ela varia. Entendi. A gente pode chamar ela de 1. Ela vai variar, é a resistência, é a mão da gente. Okay. É a resistência. A grandeza é ohm. É dada em ohm. Resistência é dada em ohm. Entendeu? Grava minha carinha aqui, mano. Eu quero aparecer. Tá bom? É dado em ohm. Mas, ou seja, por que essa energia tem que ser constante? Porque o arame ele não vai parar. Eu escolhi uma constante para o meu arame. O arame vai chegar lá na ponta. Chegando lá na ponta, eu tenho que ter energia. Eu tenho que ter tensão para ela. Tensão sobre os elétrons. Ou seja, tanto que quando eu estou soldando, quem é soldador Mig-Mag sabe. Se eu tenho um cordão de solda que está assim, ó, e eu quiser ele mais espalhado, eu aumento o quê? Eu aumento a minha voltagem. Eu aumento a minha voltagem. Vai deixar o meu cordão de solda mais molhado. Ele vai espalhar mais. Aumentou minha tensão sobre os meus elétrons. Entendeu, pessoal? Isso é um conceito básico de eletricidade, mas agora vamos para a prática ali. Peguem as máscaras. De forma bem prática. Mostra aqui, ó. Ó, muito respingo. Agora eu vou colocar pouco arame, ó. Pouco arame. Eu estou exagerando, tá, pessoal? Para vocês perceberem, ó. Ó, pouco arame, ó. Ele está pedindo arame. Então é isso que eu quero que vocês percebam. Regulem com muito arame, regulem com pouco arame. Se familiarizem com o que vocês estão vendo. Não é só o som, é também você ver o que está acontecendo na poça. E agora eu vou tentar achar aqui um parâmetro, que eu não sei qual é, para 22, vamos ver. Vamos botar 7 metros por minuto. Olha, parece interessante, ó. Já parece um cordãozinho interessante, ó. Certo? Vocês viram o barulho? Uma coisa que é bacana agora, olha, uma coisa que é bacana, que eu vou falar agora, importante, ó. Vocês vão ver muito isso, ó. O que acontece? O metal, ele está sendo transferido para a peça. Essa transferência, essa maneira como metal, o que acontece, ó? Grava aqui, querido, ó. O metal está saindo aqui do bico, ó. O metal arame, em câmera lenta, ele vai chegar o calor, ele vai começar a derreter, vai criar uma bolinha. Ele vai encostar na peça, essa bolinha. Quando ele encostar na peça, acontece um curto-circuito, ele rompe. Por isso que ele faz esse barulhinho, ó. Porque é vários curtos-circuitos, vários curtos-circuitos. Por isso que a gente só fala assim, ó, vai soldar a corrente baixa, é curto-circuito.
Agora, só que quando eu subo muito essa voltagem, muito essa energia, voltagem é energia, eu boto lá em 30, a energia é tão alta que ele não dá, antes da bolinha querer encostar na peça, ele já cospe. Chama-se transferência por spray. Então, eu vou ter transferência por curto-circuito e dar respingo, porque eu estou tendo contato com a peça. E voltagens mais altas por spray. Quer ver? Eu vou tentar botar agora 30, ó. 30 volts, ó. Voltagem é energia, tá, pessoal? Muita energia. Vamos botar. Cadê o meu cameraman aqui? Mostra aqui, cameraman. Eu vou botar aqui meu arame agora para isso. Eu não sei, eu acho que 11. Mas eu quero que você observe minha voltagem. Observe o som agora, ó. O som. Ó. Ó, menos respingo, o som é diferente. Isso aqui é spray, gente, é assim que a gente vai trabalhar lá fora. Alta produtividade, fogo alto. Claro, se você for trabalhar numa indústria que é peça fina, peça pequena, tem que ser por curto-circuito. E lembrando uma coisa, cara, por spray, no arame sólido, não se trabalha fora da posição plana. Não dá. Não queira fazer uma vertical, impossível fazer uma sobre cabeça. Ele foi feito para soldar na posição plana. Para soldar em energias mais altas, para isso eu fora da posição plana, eu vou trabalhar com que arame? O fluxado. Eu só vou conseguir puxar uma vertical nesse arame aqui em curto-circuito, que é quando eu vou fazer uma raiz, por exemplo. Eu consigo, porque o curto-circuito, ele chega a encostar na peça. O que é raiz? O que é uma raiz? Boa pergunta. O que é uma raiz? Eu tenho que responder. A raiz, cara, é uma das soldas mais complexas que eu vou fazer. Eu vou unir duas peças aqui, ó. Eu vou unir duas peças. Eu vou ter aqui uma folga, que é uma abertura. Eu vou ter um ângulo do chanfro. E normalmente a solda ela é feita por esse lado aqui, ó. Certo? E o que acontece? Eu tenho que soldar o lado de lá pelo lado de cá. Eu tenho que soldar o outro lado pela frente. Então é uma das técnicas mais complexas, que é o que você vai aprender aqui no curso. Aqui no curso a gente vai aprender a fazer uma solda de raiz, que a gente faz com arame sólido. Depois a gente vai fazer uma parte de confirmação. E depois vamos trocar o arame e aprender a trabalhar com o fluxado. Vamos trocar o arame e o fluxado vai encher no fluxado e vamos fazer o acabamento no fluxado. A sua qualificação é feita em dois processos, MIG-MAG e arame fluxado. Isso é bom, é uma qualificação mais abrangente. Vocês podem entrar e trabalhar para um como para trabalhar para o outro. Já respondeu o que é uma raiz? Sim. Mas daria para fazer com o fluxado ela completa? O fluxado, ele não vai ser feito raiz só com cobre junta, com cobre back junta. Ou seja, eu vou ter as duas peças para soldar e atrás eu vou ter um back cerâmico. Aí eu consigo soldar com fluxado. Senão ele vai cair para fora. Exatamente. Mas raiz com penetração então, é mais conciliado fazer com o arame sólido. Tá bom, pessoal? Mas boa pergunta, muito boa pergunta. Beleza, pessoal? Então, olha, vamos para nossas cabines, porque o aprendizado da regulagem é muito mais empírico do que teórico. Eu quero que vocês entendam aqui. Agora, só mais uma coisa. Só esse conceito. Levem com vocês esse conceito aqui, ó. Quando for regular uma máquina. Se eu quiser um cordão de solda, eu quiser ele mais espalhado, onde é que eu mexo? Na minha voltagem. Certo? Se eu quiser ele mais alto, eu vou trabalhar o meu arame. Quando eu aumento a velocidade do meu arame, eu estou mexendo em quê? Eu estou aumentando também o quê? A minha amperagem. Quando eu estou mexendo na velocidade do meu arame, eu também estou mexendo na minha amperagem. E vocês entenderam por que quando eu estou soldando a minha amperagem fica variando na máquina? Porque é a tentativa da máquina deixar a tensão constante. Porque tensão é energia. O arame vai chegar aqui no bico, é constante essa velocidade. Você regulou, ele vai chegar aqui. Ele precisa encontrar aquela energia compatível para ele. Então, como eu vou ter uma resistência, que nós somos seres humanos, vai ficar variando, então essa tensão ela vai se tornar constante, mas a minha amperagem vai ficar
variando para calcular, multiplicar pela minha resistência para manter minha tensão constante. Alguma dúvida? Bacana? Tá bom? Pessoal, obrigado mesmo. Olha, pessoal, uma coisa aqui, ó, eu vou aqui de coração, vou falar o que eu falo com os alunos aqui. Da minha parte, eu vou fazer meu melhor. Aqui, cara, essa escola aqui, esse curso de solda não é um curso normal. Aqui não tem menino, só tem homem, só tem mulheres que querem mudar de vida. O cara que vem pra cá, meu, pro curso de soldadura, é porque quer algo melhor pra si e para as pessoas que a gente ama. Então eu e a CST respeitamos muito isso, entendeu? Respeita cada eurozinho que vocês colocam aqui, cada tempo, porque vocês estão gastando duas coisas que ninguém tem hoje. Tempo e dinheiro. E com muito respeito, agora eu preciso que vocês se dediquem, se esforcem e não deixem a mente de vocês derrubar. Vai ter dia que vai parecer ser difícil e vocês vão achar que não é para vocês, é a mente querendo derrubar vocês. Mas a gente está aqui para segurar na mão aqui, ó. Vamos junto. E segurança sempre, tá, pessoal? Sempre cuidar com a segurança de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Principal. E aí, pessoal, valeu? Ó, eu espero que isso aqui é uma aula ao vivo, tá? Uma aula realmente como a gente acontece aqui na SST. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E se você ainda não curtiu, eu acho que vai ficar um vídeo grande, mas é para quem quer aprender, entendeu? Então é isso aí. Se espero que você goste, curta, siga, compartilhe esse vídeo. E vamos fazer essa comunidade crescer, meu irmão. Vamos pra cima. É nóis.